Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Neto, um dos instrutores do curso de informática da Rede Multiprofissões. Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez vamos estar falando um pouco sobre o módulo de Excel. Então, é um dos softwares mais utilizados aí em instituições de ensino, em empresas ou até mesmo em casa, para quem principalmente gosta de ter um controle. Então, pois bem, então o que é um Excel? Então, o Excel ele é um programa para criar planilhas. Então, para que servem as planilhas? Para a gente controlar. Então, controlar o que, professor? Controlar o que a gente quiser. Então, eu posso fazer um controle de caixa, posso fazer um controle de estoque, posso fazer um controle de notas de aluno. E até mesmo em casa, você quer fazer um controle de gás, por exemplo, ou fazer um controle de compra no mês, enfim. Então, como vocês podem ver, essa parte de cima aqui, ó, lembra muito uma base do Word, apesar de ser funções diferentes, né? Então também é separado tem os menus aqui em cima, tem os grupos de ferramentas que são utilizados, enfim. Então o Excel ele é um programinha que ele é dividido em colunas, que são as letras, com essas aqui, ó, e linhas que são os números. Então, cada quadradinho desse aqui, ó, a gente chama de célula. E cada célula tem o seu endereço. Então, por exemplo, o endereço dessa aqui é a D4. Então, coluna D, linha 4 e assim as outras também, ó. Cada uma tem seu endereço, tá bom? Poder identificar. Então, nessa atividade de hoje aqui, a gente vai estar simulando um boletim escolar para eu estar apresentando para vocês três funções. Então, a função de soma, para a gente poder somar os valores, função de média e também a função do se, que é uma função bem interessante de estar se utilizando aí, tá bom? Então, vou fazer uma base aqui para a gente pegar como exemplo do boletim. Então, para o nosso boletim, eu preciso de um título. Então, aí, aproveitando esse gatilho aí também, para já estar apresentando para vocês esse botão aqui, ó, que é o mesclar e centralizar. Então, durante o curso, vocês vão estar utilizando muito ele e também no seu dia a dia. Então, o que o mesclar e centralizar faz? Então, vamos supor que do A1 até o F1, eu quero utilizar todo esse espaço aqui para estar utilizando como um título. Então, eu aperto aqui, ó, olha só. Você vai ver que ele tirou todas as colunas. Então, ele pegou todas essas que eu selecionei e transformou em uma só. Então, aí eu posso colocar aqui boletim escolar. Então, a gente vai fazer do semestre. Vou colocar aqui primeiro bimestre, só como exemplo, né? E o segundo bimestre. Então, tá vendo quando eu digitei aqui, ó, ele não completou o espaço. Então, sempre que a gente quer aumentar o espaço da coluna, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não deixar esse cursor piscando aqui, ó. Eu clico fora, ele parou de piscar, eu posiciono aqui, ó, entre as colunas que está faltando espaço, clico, seguro e arrasto, ó. E eu posso estar aumentando o espaço entre as colunas para ficar visível a palavra inteira. Vou colocar os números aleatórios aqui para a gente usar como exemplo. Então aqui eu tenho as notas dos alunos, né? E daí aqui a gente vai fazer a função de soma, de média e a função se. Pois bem, então como a gente trabalha? Então a função soma, conforme eu falei para vocês, o nome já fala, né? Ela serve para somar alguma coisa. Então posso somar dois ou mais valores, não tem limite, eu posso somar quantos valores eu quiser. Toda função na Excel, ela começa com a função com a tecla igual. Então igual, coloco soma. Então coloco igual para o Excel poder reconhecer como uma função. Então coloco igual, soma, abro parênteses e daí o Excel pede aqui o intervalo. Então vou colocar o intervalo aqui, ó, desses dois números e fecho o parênteses. Então eu falo para o Excel, ó, eu quero somar da célula A3 até a B3 e aperto Enter que ele retorna para a gente, ó. Então, uma vez feita, pessoal, a gente não precisa mudar isso aqui, porque quando eu altero o valor aqui, ó, o próprio Excel já atualiza sozinho. Então, para isso que a gente utiliza a função. Eu poderia muito bem fazer aqui igual
esse valor mais esse, também funcionaria. Agora, se a gente não pegar o endereço, pegar aqui, por exemplo, só 8 mais 8, beleza, vai funcionar. Só que quando eu altero aqui, ó, ele não atualiza, porque ele não está pegando o endereço, ele está pegando o valor estático. Então, por isso que a gente utiliza a função. Vamos para a média aqui. Ó. A média, também como o nome já diz, ela é uma função que retorna a média. Então, em vez de a gente pegar e somar esses dois valores e dividir por 2, a gente simplesmente coloca o igual, como eu falei antes, que toda função inicia com igual, coloco o nome da função, média, abro parênteses e seleciono os valores que eu quero a média. E fecho, aperto Enter. Aí ele já retorna a média para a gente. E por último, eu deixei a função se. Então, o que é o se, pessoal? O se, ele é uma função que ele retorna para a gente algo que é verdade ou mentira. Então, também começa com igual, se aparente. Isso aqui é sintaxe, ó. Então, a sintaxe do se, ele pede um teste lógico. O que é o teste lógico? É uma condição que a gente cria. Então, qual condição? A que a gente quiser. Então, por exemplo, nosso exemplo aqui que é um boletim escolar. Qual que é a condição? O aluno ele tem que ter uma média acima de 6. Então, isso é uma condição, um teste lógico. Então, ele tem que analisar se essa média aqui é acima de 6. Se for maior que 6, ele vai retornar um valor que é verdadeiro. Se esse valor for menor, ele retorna um valor falso. Então, como que a gente aplica isso na prática? Então, vamos criar nosso teste lógico aqui, para ele analisar se a média, eu seleciono o endereço, certo? For maior que 6. Maior, se a média for maior que 6. E daí aqui na sintaxe ele pede um ponto e vírgula. Tá vendo? Quando eu apertar o ponto e vírgula, ele vai pular para o próximo passo que é o valor verdadeiro. Então, se a média, se esse aluno aqui, a média dele for maior que 6, esse aluno está aprovado. Então, é um valor verdadeiro, não é? Então, toda palavra que a gente quer que apareça, a gente coloca entre aspas duplas. Então, se for maior que 6, esse aluno está aprovado. Fechei as aspas, coloco o ponto e vírgula, que está indicando na sintaxe aqui, e ele pula por falso. O valor falso é porque se for menor, ele está reprovado. Então, vamos analisar nossa função aqui. Ó. Então, tem o teste lógico para fazer a análise. Diferente do valor que está aqui, pessoal, a fórmula é a mesma. O próprio Excel já vai fazer a análise. Então, nesse primeiro aqui, ó, 7,5, ele é maior que 6? Então, se for maior que 6, ele vai aparecer aprovado. Então, não é? Então, vamos ver se funcionou. Olha lá, o nosso aluno está aprovado. Uma vez a função sendo feita, para a gente economizar tempo, quando a gente clica aqui na célula que foi feita a função já aparece aqui em cima. Então, se a gente posiciona nesse canto, aparece o maisinho, tá vendo só? Então, eu posso pegar ele, clicar, segurar e arrastar, que ele já atualiza todas as funções, ó. Esse aqui é o endereço 3, ele já atualiza os outros, ó, o 4, 5, tá vendo só? Vamos fazer nas outras também. Aí a nossa fórmula já está toda pronta. Lembrando, pessoal, que essas linhas e colunas que aparecem aqui, ó, são só linhas virtuais. Ou seja, se a gente for imprimir aqui, por exemplo, ó, deixa eu apertar aqui para vocês verem, tá vendo só que as linhas e as colunas não aparecem? Porque são só linhas virtuais. Então, como que a gente resolve isso? Então, a gente usa as bordas para estar podendo aparecer as linhas e as colunas. Como que a gente faz isso? Você seleciona a parte que você quer aparecer, no meu caso, no nosso caso vai ser toda essa região aqui. Você clica aqui, ó, borda inferior, e você tem a opção aí de colocar todas as bordas, ou você tem a opção de você personalizar a sua borda aqui. No nosso caso, a gente vai colocar todas direto aqui, ó. Tá vendo? Ficou mais escuro? Então, quando a gente for imprimir, já vai aparecer a linha e a coluna. Então, bordas são isso, ele serve para poder aparecer a divisão da linha e a coluna na sua planilha, correto? Então é isso, pessoal. Então, como cada final de atividade, para ser válido a sua frequência, cada módulo, ao final, tem alguns exercícios. Então, ao final do vídeo aqui, agora eu vou deixar essas atividades aqui para vocês. Ó, dá uma pausa aí, pega uma folha, anota as questões, respondem e apresenta na unidade, para poder validar a sua frequência.
Lembrando que você tem até semana que vem para apresentar a sua atividade no setor pedagógico. Então, se você tem a sua aula na segunda, você tem até sábado, semana que vem, poder apresentar. Então, sua aula é na terça, você tem até segunda na semana que vem para poder apresentar aí na instituição no setor pedagógico, tá bom? Para demais dúvidas, a escola está à disposição.